Boa noite, pessoal do YouTube, transmitindo, né? Tivemos algum probleminha para começar, no horário, boa noite. E aí eu vou fazer um convite ao pessoal que está aqui no Instagram. Eu sei que o Instagram sempre é mais leve, é mais agradável, né? Às vezes é mais breve, mas se vocês puderem passar para o canal do YouTube, por que eu estou dizendo isso? Tem uma apresentaçãozinha aqui atrás, ó, que vai nortear nosso bate-papo. E aí, às vezes, primeiro, né, que no Instagram a imagem é invertida, é uma imagem espelhada. No YouTube, não. No YouTube, a imagem ela é a imagem real, além de ter um campo de visão melhor, tá? Então, se vocês puderem passar para o canal do YouTube, é o canal do Instituto Wellness, né? Vou passar para o canal do YouTube, que vocês vão ter a condição de visualizar melhor essa apresentação que está aqui atrás. Claro, em algum momento eu vou estar saindo aqui para poder, tanto o pessoal do Instagram, né, visualizar, como até o pessoal do YouTube, que eu preciso dar uma inclinadinha aqui para o lado, para poder as pessoas verem melhor a apresentaçãozinha, tá? O título da live de hoje é Mindfulness e a cocriação da realidade desejada. Tá? A gente vai ver como é que o Mindfulness ele consegue auxiliar nesse processo, tá? No processo de imaginar, de elevar-se num nível de vibração que aconteça o alinhamento, né, com o fluxo do universo, tá? E é importante para essa relação com os pensamentos, né? Porque a gente vai ver que o pontapé inicial de qualquer criação de uma realidade, e a gente chama de cocriação, que a gente não cria só, né? Pelo contrário, né? A gente tem um universo liderando a criação e a gente como partícipe, não é? Dessa parceria com o universo para que a realidade desejada ela seja efetivamente realizada, né? Ela se manifeste. E eu gosto de usar a expressão manifestação porque, pela lei da atração, da vibração e da atração, tudo já está posto, tudo já está aí, né? Tudo já está aí. Né? O que a gente precisa fazer nessa intermediação da relação com o universo e a realidade que está posta é a gente fazer com que essa realidade ela se manifeste na minha frente, né? Na minha vida, na minha presença, ok? Então, as pessoas que estão saindo do Instagram, tudo bem, tá? Sigam para o canal do Instituto Wellness no YouTube para que a gente toque aí essa nossa conversa, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela presença de pessoas que eu não vejo há muito tempo. Seja bem-vindo, Renato. É um prazer, né, de ter presente aqui. Tá? E se vocês puderem migrar para o canal do YouTube, lá a gente vai ter uma possibilidade de ver melhor, né, a transmissão, tá? Porque vai poder ver esse conteúdo que está aqui atrás, tá? Que no Instagram, como a imagem ela é na vertical, né, limita um pouco o campo de ação. No YouTube, não, a imagem ele é na horizontal, e aí permite que a gente tenha. Mas, se preferir ficar no Instagram, tudo bem, não tem nenhum problema, ok? Eu estou só dando uma sugestão pela questão da imagem. Vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado essa live, tanto no Instagram, com essa perspectiva de imagem, como no YouTube com a imagem mais ampliada, e aí é só depois assistir, se quiser ver mais precisamente, né, mais tecnicamente, a imagem da apresentação, tá? Bom, mas a ideia da gente hoje é conversar sobre isso, que eu já falei, então a gente vai tratar sobre essa questão da manifestação da realidade, tá? E a gente vai entender que o principal responsável pela realidade manifestada somos nós, então a minha realidade, né, ao se manifestar, ela parte de mim, tá? E aí eu me relaciono com o universo, que em sua abundância, né? Sua abundância infinita, permite que a realidade se manifeste a partir dos meus desejos, né? A partir da minha ideia, a partir da minha crença, a partir do meu fluxo de energia, a partir do meu alinhamento,
né, com a frequência de vibração, ou seja, a partir de, do meu querer, do meu livre arbítrio, né? Eu sempre chamo a atenção disso. Tá? Boa noite, Cristiane. Cris, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Tá. E aí a gente vai exatamente entrar nessa temática. É um conteúdo interessante, tá? É um conteúdo que aí eu coloco inclusive na descrição dessa live de hoje, que é um tema interessante, muito importante, no entanto polêmico. Polêmico por quê? Existem dois tipos de pessoas, né? As pessoas que acreditam em magia e as pessoas que não acreditam em magia, tá? E aí a polêmica está exatamente aí. A gente vai falar de um tema que para algumas pessoas pode parecer magia, tá? E se pode parecer magia, fique do lado da crença e acreditar na magia ou do lado de não acreditar. No entanto, a ciência já vem se debruçando sobre essa magia, né? Muito. E a gente vai ver aqui, né? Eu vou falar sobre a neurociência, né? Que tem se debruçado exatamente sobre como é que se manifesta os pensamentos, as emoções e o quanto isso impacta na realidade que se manifesta na vida da gente, né? Que se apresenta para a gente. Então, é uma magia, sim, e vocês vão ver que é uma mágica, assim, a partir do momento que vocês incorporarem isso enquanto uma prática, né, enquanto um estilo de vida, que é o que a gente sempre conversa, né, sempre coloca, é mudança de comportamento. Isso que a gente está conversando aqui é mudar comportamento, é mudar paradigma, é mudar crenças, tá? E por isso, desse caminho, ou a gente acredita na magia, ou a gente não acredita na magia, tá? Eu acredito na magia. No entanto, eu fui convencido pela ciência e pela própria magia, né? Pela filosofia que está por trás, né? E principalmente pela ciência, porque eu sou ainda, né, ainda tenho muito carregado na minha formação profissional e na minha formação enquanto ser, o conhecimento científico como base, né? Eu tenho uma formação acadêmica que vai até o limite das formações acadêmicas, e isso me influencia, né, certamente, acreditar nas coisas que vejo, acreditar nas coisas que eu tento me relacionar. E esse conhecimento, né, esse conhecimento que eu tenho me debruçado nos últimos 3, 4 anos, me debruçado realmente com muito prazer, inclusive, assim, cada livro que eu leio sobre o tema, cada artigo que eu leio sobre o tema, eu me deleito. Então, assim, eu nunca senti tanto prazer de leitura como eu estou sentindo nesses últimos 3, 4 anos. E esse prazer tem me fortalecido na questão teórica, na condição de acreditar cada vez mais nisso que eu estou falando, né? Acreditar no sentido de ver, de fato, né, manifestações de realidades acontecerem, e até porque isso tem acontecido na minha vida, né? Tem mudado a minha vida. Minha vida mudou nesses últimos 3 anos, e muito, né? E ainda está mudando, e vai mudar cada vez mais, porque quanto mais a gente incorpora essa teoria, né, que está por trás disso que a gente vai conversar hoje, quanto mais a gente faz disso um estilo de vida, né, quando a gente muda de comportamento, né, mudando alguns hábitos para poder exatamente me relacionar melhor com um novo formato de vida que eu quero para a minha vida, né, um novo formato de realidade, muda tudo, né, muda tudo e muda para melhor. Tá? Bom, pessoal que está assistindo pelo YouTube, por favor, dê o like, né? Dê o like, porque é interessante. Quanto mais like a gente dá, o número ainda está reduzido, mas quanto mais like a gente dá, mais o YouTube distribui a ideia dessa live, tá? A mesma coisa eu falo para o pessoal que está entrando no Instagram, que clique lá nos seus aviãozinhos, convide as pessoas que seguem vocês, né? Aqui no YouTube, compartilhem, para que a gente tenha mais gente, quanto mais gente, melhor, obviamente, ao vivo, né? Anima mais. No entanto, né, esse conteúdo, esse
isso que a gente vai conversar aqui, né, vai estar disponível, né, tanto no canal do YouTube quanto no perfil do Instagram do Instituto Wellness, né, tanto no canal do Instituto Wellness como no Instagram do Instituto Wellness, tá? Dificilmente eu me apresento, porque a maioria das pessoas que chegam já me conhecem, né? Mas eu sou o Wallace Feitosa, né? Sou cofundador do Instituto Wellness, né? Uma instituição que tem se proposto a levar às pessoas conteúdos, né? Na linha do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, né? No sentido de levar instrumentos, levar ferramentas para que essas pessoas mudem seus comportamentos na direção de uma vida mais plena, de uma vida de um melhor bem-estar, de uma melhor qualidade de vida, né, de uma relação alinhada com a prosperidade, porque a abundância universal ela é para todos, a gente só precisa aprender, né, a se relacionar com essa manifestação, tá? Então, vamos lá. Seguindo, caminhando nesse sentido, a temática de hoje é exatamente essa, a gente vai conversar sobre o mindfulness e a manifestação da realidade. Não quer andar a apresentação. O meu computador está lento. Lentinho. Então, vamos lá. Revendo um pouco do que a gente conversou na aula anterior, tá? Então, a ideia de rever um pouco o que a gente conversou na aula anterior é exatamente para uma questão importante, uma questão importantíssima que eu tratei, que foi exatamente a questão da plasticidade cerebral, não é? O que é plasticidade cerebral? Né? O que é a plasticidade cerebral? O que eu quero dizer com isso? Né? O cérebro ele tem uma forma definida. O nosso cérebro é uma forma definida anatomicamente, né? Definido, dividido, que a gente chama do cérebro trino, né? Dividido em três principais camadas, né? O cérebro reptiliano, que é a base, está lá no centrozinho, né? Se a gente fosse fazer uma secção, vai ter uma imagem que vai favorecer a visualização melhor disso. O cérebro límbico, que é o intermediário, tá? Tem a base, que é o primeiro cérebro, o cérebro reptiliano, é o mais antigo, é o cérebro primitivo, né? Também chamado de cérebro primitivo. O cérebro límbico e o córtex cerebral, que é a parte mais jovem, né? Mais jovem do cérebro, que é onde está exatamente a nossa racionalização, né? O límbico está muito mais as questões voltadas ao emocional, as questões do emocional, e o reptiliano está muito mais na defesa, né? Da nossa defesa, naquelas questões voltadas a fugir ou atacar, né? Naquela reação de fuga ou de ataque quando a gente se vê numa situação de perigo, né? E aí a gente tende a reagir instintivamente, né? Instintivamente, ou seja, imediatamente, para que a gente possa defender. Esse cérebro foi muito importante na origem da humanidade, né? Lá na época da origem lá do homem, porque a situação em que se vivia o homem naquela época, né, era de uma relação muito inóspita, né? Animais grandes, né? Predadores e presas, então, e o homem, ele não é dos animais o mais forte, né? Então, esse cérebro auxiliou, né, no sentido da autodefesa, tá? Ou partia para o ataque, ou reagia de uma forma em que fugisse para poder se defender, tá? No entanto, a gente carrega essa herança, não só anatomicamente, como fisiologicamente, né? A gente carrega o cérebro reptiliano até hoje. Ele é um pouco menor, ou seja, porque com o evoluir da humanidade, a gente cada vez mais foi podendo entender melhor as relações humanas, né? Foi se desenvolvendo antropologicamente, e aí outras partes do cérebro foram se desenvolvendo em detrimento do
da primeira parte, da parte primitiva do cérebro. E aí vem o sistema límbico, né, o cérebro límbico, que é exatamente o que trata das questões das emoções, né, e, em seguida, a criação, né, a manifestação nesse cérebro do neocórtex ou córtex cerebral, como a gente fala, a parte da racionalização, do raciocínio, né, a gente está hoje conversando, pensando, falando, refletindo, analisando, exatamente porque a gente se diferenciou enquanto uma raça animal dentre o reino, não é? Por isso que a gente hoje tem, a gente domina, não é? Porque a gente tem exatamente teve a capacidade de desenvolver exatamente o cérebro, que nada mais é do que a parte do corpo que tem a relação direta com a mente, né? A mente que é a nossa interligação entre espírito e corpo, tá? E aí o cérebro, ele é a antena parabólica, né? Ele é um órgão extremamente importante no corpo, porque tem exatamente essa função de fazer a mente, né, se manifestar, né, e a mente enquanto um elo entre o espírito e o corpo. Ok? Está muito lento meu computador. Não sei se é porque também aqui eu... bom. Então, vamos lá. E aí, a gente percebe, tá, que o cérebro, quanto mais evoluído, mais conexões neurais. Tá? Eu queria que vocês vissem as imagens, rapaz, mas por algum motivo o computador está lento e travando, né? Não está passando. Bom, vamos lá. E aí, a neuroplasticidade, ou seja, a plasticidade cerebral, a forma do cérebro, ela vai se modificando a partir do momento que as conexões neurais elas vão se ampliando, né, e aumentando, ok? E aí, quanto mais a gente usa o cérebro, mais ele se desenvolve, tá? No entanto, o que faz essas conexões neurais aumentarem, e aí, quanto mais a gente sente e fala e pensa, né, mais conexões vão se manifestando. Se a gente fosse ver o cérebro a partir de uma imagem de tomografia computadorizada, a gente ia ver como se ilumina, né, como se ilumina as partes do cérebro que são exigidas naquele momento a agir, né? A agir, para que o pensamento aconteça, né? Ou o pensamento influencia e as emoções elas aconteçam, né? Elas se dão. E aí a gente tem exatamente essa manifestação. Eu estou lamentando aqui porque eu não estou conseguindo passar para vocês por algum motivo a apresentação não está passando aqui olha, aqui andou. Pronto, era isso. Está passando agora. Tá? Então, e aí a gente vê o cérebro como ele se manifesta. Esses pontos de luz, eles nada mais são do que as conexões neurais, ou seja, os neurônios se comunicando. Então, para cada iluminação dessa, é exatamente a hora em que o cérebro está sendo exigido, né, em sua funcionalidade. Tá? E quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente sente, mais as conexões neurais elas vão se dando, tá? Elas vão se dando. E essas conexões neurais, a partir da frequência de pensamentos, né? A partir da frequência de pensamentos, elas vão começando porque o cérebro tem uma tendência natural de querer
economizar energia, tá? Então, quanto mais a gente repete o pensamento, mais o pensamento é estimulado a ser repetido para que as conexões neurais elas sigam pelo mesmo caminho. Ou seja, o cérebro começa a criar rotas de relações para que as coisas na vida da gente aconteçam. Por isso, da importância, né, da gente diversificar a forma de pensar, né? Isso já é o primeiro estalo aí para a gente pensar no tópico principal da noite, que é exatamente a criação ou a cocriação da realidade que a gente deseja, tá? Ou seja, quando reclamamos, ficamos cada vez melhor nessa arte. Por quê? Porque o cérebro age a partir do momento em que a gente pensa, e aí os pensamentos se transformam em emoções, e aí ele vai repetindo os caminhos. Então, quanto mais eu reclamo, mais eu vou ficar melhor em reclamar, tá? No entanto, da mesma forma que o cérebro ele se comporta, né, para automatizar pensamentos e emoções, para poder economizar energia, ele também se comporta para automatizar pensamentos positivos, né? Então, se eu tenho cultivado em mim emoções e pensamentos e emoções positivas, eu vou ficar cada vez mais hábil emocionalmente na perspectiva da positividade, tá? Então, do mesmo jeito que o cérebro, porque o cérebro ele é parte do corpo, ele é físico, né? Ele é físico. Nele se manifestam, né, reações químicas, né, físico-químicas, tá? E isso é físico. Funciona influenciado pelos nossos pensamentos e nossas emoções. Então, se eu tenho emoções boas, eu influencio o meu cérebro a reproduzir os caminhos das emoções boas. Se eu tenho sempre presente a reclamação, né, a negatividade, eu treino o meu cérebro para repetir essas emoções e esses sentimentos, tá? Então, isso é uma questão fisiológica. Veja, por isso que eu estou trazendo as questões científicas da possibilidade da gente manifestar nossa realidade a partir da neuroplasticidade cerebral. Então, se eu estimulo meu cérebro a se desenvolver, a criar sinapses, né, conexões neurais, a partir de sentimentos, emoções, pensamentos positivos, eu tenho a condição clara de viver nessa vibração energética, nessa frequência vibratória. Porque o cérebro, ele nada mais é do que uma máquina que funciona a partir da minha vontade. Da minha vontade. Porque nós somos mais que um simples corpo físico. E eu coloco simples, né? Obviamente, dessa máquina tão complexa. Mas simples porque nós somos 4 corpos em um só. Nós somos o corpo físico, esse que está aqui manifestado, visto na tela, né? Energia em alta vibração, a vibração é tão alta que a gente não consegue ver, né? Essas moléculas vibrando, mas se manifesta aqui nessa densidade corporal. O corpo físico, existe o corpo emocional, existe o corpo mental e existe o corpo espiritual. Então, nós somos um só em 4 corpos, ou seja, 4 corpos, né, manifestado em uma pessoa só, em um ser só. Por isso que a gente não é só o cérebro, né? Não é só a fisiologia, não é só a biologia. A gente consegue explicar muita coisa a partir da fisiologia e da biologia. A gente consegue explicar muita coisa a partir disso, tá? Muita coisa se explica. No entanto, né, não conseguimos explicar tudo. Não conseguimos explicar tudo.
Por quê? Porque nós temos corpos que são subjetivos. Eles não são tão objetivos quanto o corpo físico, né? Onde a gente consegue manusear, visualizar, né? A energia que circula, né? A manifestação de cada órgão. Tá? No entanto, quando a gente começa a tratar os outros 3 corpos, que são fundamentais, né, para essa perspectiva de vida, que é o corpo mental, o emocional e principalmente o espiritual, que é o principal corpo, que é na verdade, a origem de tudo, né? É o que está por trás de tudo isso. Os 3 corpos, né, o físico, o emocional e o mental, eles estão à disposição da evolução do corpo espiritual, né? Mas é importante a gente entender que por que a ciência ainda tem limites, porque ainda é um modelo de ciência que a gente adota, ainda é um modelo muito do ensaio e erro, né? Do empírico analítico, onde eu só acredito naquilo que eu vejo. Né? Então, esse é... No entanto, a gente tem avançado, né, com a física quântica, com a mecânica quântica, começando a entender melhor essa relação da energia que circula no universo e da energia produzida pelos nossos pensamentos. Ou seja, nosso pensamento é pura energia. Né? Nosso pensamento é pura energia. E aí, como tudo no universo é energia, tudo no universo é energia e vem da mesma fonte, tá? Tudo no universo é energia e vem da mesma fonte, aí vem a nossa capacidade de criar a nossa própria realidade. Não se surpreenda disso que eu vou falar, tá? Acreditando ou não acreditando. Acreditando ou não acreditando. Tá? A realidade que você vive hoje foi você quem criou. A realidade que cada um de vocês vive hoje foi a realidade que vocês criaram há um pouco tempo atrás. Tá? O bom disso, o bom de saber disso, ou o bom de acreditar nisso, né, é que vocês podem criar a realidade futura a partir de hoje. A partir de hoje. Né? Entendendo que o cérebro, enquanto instrumento da mente, instrumento do espírito, está à disposição para nos transformar, para mudar paradigmas, né? Modelos de perspectiva de vida que a gente foi educado a ter. Né? Educado a ter. Essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa da ideia de conseguir mudar a realidade que a gente vive hoje. Tá? Só mostrando a vocês aqui a imagem, né, do cérebro, como ele se divide, esse cérebro trino, né, em 3 partes principais. Claro, se a gente for dissecar ele mais, ele vai ser dividido em lobos e etc., mas eu não quero entrar nessa profundidade da análise anatômica e fisiológica do cérebro, mas mais para vocês entenderem que o cérebro ele divide em 3 grandes partes. Né? A primeira parte é o cérebro reptiliano, tá? A segunda parte, o cérebro límbico, né? O sistema límbico, onde está lá as nossas emoções, elas se manifestam a partir dessa região do cérebro, e a parte mais jovem do cérebro, né, é o neocórtex, tá? O neocórtex, que exatamente trata das questões da racionalidade. Tá? Então, esse é o nosso cérebro dividido dessa forma. Tá? Bom, e o interessante é que quando a gente permite que o cérebro reptiliano, não é? Esse cérebro primitivo, ele domine as nossas emoções, ou seja, as nossas emoções negativas, elas têm uma relação muito forte
com essa região cerebral, tá? Que é exatamente o medo, né? A raiva, né? Essa vontade de atacar ou essa vontade de fugir, ela exatamente vem dos estímulos voltados por esse cérebro, que produz dois hormônios que nos levam, que podem nos levar a níveis que nos levam, né, que podem nos levar à exaustão, mas que nos levam certamente a níveis elevados de estresse, que é o cortisol e a adrenalina, tá? Principalmente o cortisol, né? O cortisol é o hormônio do estresse, ou seja, né, ele é famoso, conhecido. E aí, essa repetitividade da perspectiva negativa proveniente do estímulo dessa região cerebral, né, pode levar a gente a um esgotamento físico e mental muito grande. Tá? Por isso, da importância da meditação nesse sentido. Por que que é importante, né? Por que que é importante o mindfulness, né? Por que que ele é tão importante? Exatamente por isso. Porque o mindfulness, e você já conhece, né? Quem acompanha as nossas lives já conhece profundamente o que é o mindfulness, né? Um programa de meditação, tá? Para iniciantes, que desenvolve a capacidade, né? Aumenta uma capacidade que a gente já tem adormecida, que é a da estar em atenção plena, né? E aí, estando em atenção plena, a gente vive o momento mais importante da vida da gente, que é o momento presente. A partir do momento que a gente está no momento presente, né? Cada vez menos a gente exige a utilização dessa parte do cérebro que tanto nos leva aos níveis de estresse elevado. Ou seja, quanto mais eu vivo o momento presente, menos eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho problema, não é? Por quê? Porque o momento presente, aqui agora, nesse momento que a gente está conversando, não é? A gente não tem nada incomodando a gente, a não ser essa conversa para que a gente pense, reflita sobre a temática que está sendo tratada. Tá? Então, o trabalho do Mindfulness é exatamente isso, desenvolver na gente uma capacidade que a gente já tem, já nasce com ela, que é a capacidade de estar em atenção plena, né? E estando em atenção plena, a gente se volta para o momento presente, que é o único momento que existe, né? O que passou, passou, é muito importante para retratar o que a gente é hoje, e aquilo que eu falei, né? O nosso passado, ele criou o nosso presente, né? E o futuro, gente, não existe ainda. O futuro que você imagina para você, 80% dele vai ser diferente, né? A não ser que você comece agora a treinar conosco, né, essa capacidade de poder criar a sua realidade, né, o seu futuro. Mas o seu futuro, ele não é criado no futuro. A gente até planeja, define metas, define objetivos, mas isso é secundário. Isso é secundário. O primário é estar no momento presente, vivendo esse futuro momento a momento. E aí a importância do mindfulness para poder exatamente explorar, permitir que você explore essa capacidade que você tem de viver o momento presente e criar, co-criar, né? Porque criar junto com o universo essa realidade que você deseja. Tá? E aí, para isso, nós temos a importância de mudar o meu modelo mental ou o meu paradigma. Ou seja, se hoje estou insatisfeito com algo na minha vida, ou com muita coisa, né, na minha vida que acontece hoje, é porque o seu paradigma, o seu modelo, as suas crenças, os seus hábitos estão formatando essa realidade. Tá? E a única forma de eu mudar a minha realidade é mudando o meu paradigma.
é reprogramando. Eu gosto de fazer a comparação do paradigma, né, que a gente tem dentro da gente, o modelo de vida, as nossas crenças, né, nossos hábitos, os nossos pensamentos, nossas ideias, né, que é exatamente o conceito de paradigma nessa perspectiva. Eu gosto muito de comparar com um aplicativo, um software, né? Se ele fosse para um computador, um aplicativo hoje que a gente usa muito hoje no nosso smartphone. Então, nós construímos um aplicativo a partir da nossa história de vida e fomos educados, né, no sentido de viver da forma como a gente vive hoje, né? Então, nós temos um aplicativo que vai dizendo no que acredito, no que eu percebo que é possível conseguir e o que não é possível, né? Que eu sou uma pessoa velha ou que eu não tenho condição de conseguir aquele emprego, né? Ou eu não consigo me relacionar com a pessoa que desejava, que eu queria no meu relacionamento, ou seja, tudo isso, né, que se reflete, na maioria das vezes, em nossas palavras, né, e que surgem dos nossos pensamentos, né, a partir dessa relação da mente com o cérebro, né, refletem a nossa realidade. Refletem a nossa realidade. Então, a única forma da gente mudar a realidade atual é começando modificando o aplicativo. Não é dando um upgrade no aplicativo. Não é atualizando o aplicativo. Porque a atualização do aplicativo pode levar a reforçar crenças limitantes que existem dentro de vocês. É uma reprogramação desse aplicativo. Tá? É uma reprogramação desse modelo. Obviamente que vai tirar aquilo que não importa, que não interessa, que está te fazendo mal, e deixar aquilo que faz bem a você. Essa reprogramação não é também excluir o paradigma totalmente atual, não é, que você tem, mas reforçar esse paradigma, limpando aquilo que não é bom, crenças limitantes, por exemplo, né? E criando novos hábitos, né? Novos hábitos, que os hábitos vão determinar as suas crenças, as suas novas crenças, e essas crenças que está lá no inconsciente, aí a imagem mostra para vocês o inconsciente, tá? Está lá no inconsciente, aí nessa figura da comparação com o iceberg. E o inconsciente é quem modula a realidade. É o inconsciente quem se comunica com a inteligência suprema, com o universo. É o inconsciente quem manifesta, quem manipula as energias que estão aqui no nosso entorno, que está aqui dentro, que está aqui fora, que está nesse aparelho, nessa lâmpada, que está nesse aparelho celular, que está nesse computador, tá? Tudo isso é energia. E quem manipula tudo isso que está em nossa realidade é o inconsciente. Tá? E é no inconsciente que eu preciso mexer. É no inconsciente que eu preciso mexer. Tá? Mas como é que eu acesso o inconsciente? Através do consciente. Através do racional. Tá? Tem muito aplicativos, inclusive, né? Muitas meditações que sugerem que a gente durma, né? Com o som no ouvido, repetindo algumas coisas para poder exatamente o inconsciente incorporar. Tudo bem, o inconsciente vai incorporar, tá? Mas ele não vai incorporar da mesma forma como se você conscientemente começasse a mandar informação para o seu inconsciente, né? Porque o inconsciente, ele recebe tudo.
mas ele filtra aquilo que de fato é importante. E principalmente as coisas que vêm do nosso consciente. Tá? Então, a reprogramação desse modelo mental, desse paradigma, que é quem vai transformar a nossa realidade, ela se dá a partir do consciente, projetando-se para o inconsciente. Quando eu reprogramo o inconsciente, e aí eu mudo minhas crenças a partir dos meus novos hábitos, né? Dos novos hábitos, eu faço com que essa realidade desejada, né, se manifeste. Até hoje, repito, tudo que está em sua vida foi desejo manifestado seu. Aí você diz, não, mas eu não queria ter, sei lá, uma dor no meu joelho, um joelho machucado, como eu tenho, por exemplo, né? Eu não queria, eu não desejaria nunca ter meu joelho machucado, né? Jogando futebol, machuquei o joelho e tal, até hoje tem algum tipo de sequela nele. Foi sim, fui eu sim, tá? A questão é que como a gente vive no piloto automático, e aí mais uma questão importante, né, para se praticar o mindfulness, como a gente vive no piloto automático, a gente pensa tanta coisa, joga tanta coisa para o inconsciente, que a gente nem percebe que está jogando, e nem o que está jogando, né? Nem percebe que está jogando e nem o que está jogando. E aí, o inconsciente vai manifestando as nossas realidades, né? A nossa realidade, passo a passo, tá? E não é outra pessoa, tá? O universo, ele é sempre bom, ele é sempre positivo. O que a gente pede a ele revela para a gente, tá? Consciente ou inconsciente. E como a relação dele com o inconsciente é direta, aí é o que vai. E o inconsciente absorve tudo que vem a partir do nosso consciente. Por isso que é importante, por isso que a gente está conversando sobre isso de forma consciente. Senão eu esperava vocês dormir e mandar vocês colocarem um fone de ouvido e eu ficar falando no ouvido de vocês. Tá? Se não precisasse do consciente para poder servir como intermediário dessa relação da reprogramação desse modelo de vida que a gente adota. Tá certo? Tá claro isso? Faz sentido para vocês? Tá muito denso o conteúdo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Faz sentido isso que eu estou falando? Bom, vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir que a noite é nossa. Bom, e aí as crenças limitantes, né? Crenças limitantes. As crenças limitantes, gente, é a coisa principal, né? É o principal disso tudo. Tá? Só que as crenças, elas são construídas, elas são criadas, né? Elas são produzidas a partir dos nossos hábitos, das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Tá? As crenças que vocês têm hoje aí dentro de vocês, que eu tenho aqui dentro de mim, né? Dentro de mim, nessa relação mente e coração, elas foram criadas historicamente por mim mesmo, obviamente influenciado pelo que vem de fora. Né? E muito das crenças da gente são influenciadas pelos nossos familiares, né? Os nossos pais, principalmente. Né? Eles são um dos principais responsáveis por a gente ter as crenças que a gente tem hoje. No entanto, né, eles não têm culpa disso. Né? Longe de colocar culpa em nossos pais. Longe de colocar. Eles fizeram, eles educaram a gente, né, da melhor forma como eles sabiam fazer. Então, não tem. Ninguém tem esse tipo de conversa, esse tipo de conteúdo, né, que a gente está abordando aqui em escolas. A gente não fala sobre isso em escolas. Eu sou professor, né? Eu sou professor da educação básica, inclusive. Né? Fui professor por muito tempo da educação superior. Fui professor por um bom tempo de programas de pós-graduação, em estrito senso. Ou seja,
E eu nunca conversei sobre isso, não é, com os meus alunos. E os nossos alunos são nossos filhos. Fomos nós, não é? Foram nossos pais, que também foram alunos, que também tiveram pais, né? Que também foram educados da forma que, na maioria das vezes, tentam reproduzir o mesmo modelo de educação que receberam. E a gente tem essa tendência de reproduzir o mesmo modelo de educação que a gente recebeu. Aí é onde a gente tem que chegar, né? Nessa ruptura. Agora a gente tem conhecimentos produzidos, conhecimentos reconhecidos à disposição da gente, né? Para que a gente reverta esse quadro de crenças limitantes. Por exemplo, uma crença limitante que a maioria das pessoas tem, né? A maioria das pessoas eu tenho, né? Certamente, né? A maioria das pessoas tem. É a relação com o dinheiro, né? Aquela coisa de dizer, nasci pobre, vou morrer pobre, não é? Nasci pobre, vou morrer pobre. Só é rico quem nasceu rico, né? Ou só é rico quem rouba, é desonesto. Então, o rico, ele é uma pessoa desonesta. Então, a gente vem com essas crenças, né? Desde a tenra idade, vendo que, não, o pessoal, para ser rico, tem que fazer algum tipo de desonestidade para poder ficar rico. Ou acertar na loteria, ou ter vindo de uma família rica, né? Essa é a nossa crença. E aí, se eu sou pobre, eu nasci pobre, né? Eu nasci pobre. Nasci pobre, não, na verdade, tem pobre próprio que todo mundo nasce rico, né? A gente vai ficando pobre a partir do momento que a gente é educado para isso, né? E aí, a realidade, na época que eu nasci, era uma realidade em que meus pais eram pobres, né? Muitos filhos, e aí tinham dificuldade com o dinheiro. E essa dificuldade, ela é passada para a gente, tá? A gente incorpora ela porque a criança, até os 7 anos, aprende numa velocidade muito grande. E o principal veículo, talvez o único veículo, né, de aprendizado é a imitação. É o exemplo, né? A gente aprende por exemplo. O exemplo é a maior forma de ensinar. E aí, quando a gente via nossos pais reclamarem porque não tinham dinheiro, limitarem a compra, e etc., etc., essa perspectiva de visão na relação com o dinheiro foi incorporada por mim, pelos meus irmãos, né, por vocês, por quem tem dificuldade na relação financeira. Certamente influenciada pelo exemplo, porque é a principal forma da gente aprender pelo exemplo. E até os 7 anos de idade, a gente está ávido de aprendizado, né? A criança, nessa idade, ela está aberta para todo tipo de aprendizado. E são aprendizados que vão ficando para o resto da vida, tá? Até o momento que a gente cria a consciência de que a gente tem crenças limitantes importantes e que a gente precisa rever. E aí a gente precisa reprogramar o nosso paradigma, tá? Reprogramar. Por exemplo, crenças limitantes como isso não é para mim, né? Isso é muito grande, ou essa pessoa é muito bonita, ou essa pessoa é muito importante, então nunca que eu vou ter uma relação com ela, né? Ou esse emprego, não, isso é para quem é gênio, né? Isso não é para mim. Eu não consigo, né? Você consegue nada? Não, eu não consigo. Felicidade dura pouco. Nasci pobre, vou morrer pobre, como eu falei, né? Tudo precisa ser perfeito, né? Essa perspectiva de perfeição. Ou seja, uma série eu sou velho demais para isso, né? Já passei da idade. Isso a gente escuta muito, muito. Eu escuto isso de gente que tem 20 anos, 25 anos. Ah, não, já estou velho para isso, não aprendo mais isso, não, né? Pessoas com 50 anos, eu tenho 52 anos, né? E aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo, né? Todo dia eu aprendo e tenho a clareza de que todo aprendizado promove transformação. Todo conhecimento aprendido e apreendido, né? Quando a gente vai colocar ele em prática, e aí a gente vai usar da sabedoria, né? A gente promove transformação. Em qualquer idade, a qualquer momento. Tá? Então, não se limitem a sou velho demais para fazer isso, sou velho demais para aprender, sou velho demais para mudar a vida, não tem mais jeito, cheguei onde cheguei, tá? Isso é crença limitante. E essas crenças limitantes criam a tua realidade,
tá certo? Você vai ser velho demais, você não vai ser capaz, você não, vai querer sempre a perfeição e não vai conseguir, não é? O vizinho sempre tem coisas melhores do que eu, ou seja, a grama do vizinho está mais verde do que sempre é mais verde do que a minha, tá? Eu nasci pobre, vou morrer pobre, então não adianta, por mais que eu trabalhe, eu vou trabalhar duro, eu só vou ter sobrevida, né? Eu só vou ter o dinheiro para o meu sustento. Então, tudo isso, gente, é crença limitante. E essas crenças estão exatamente, são que formatam esse modelo que você tem internamente, que reflete o que está externamente. Não tenha dúvida, né? O que está no externo começa do interno. É reflexo, gente. É reflexo. Porque você é energia. Nós somos energia. Tá? E o que está manifestado nada mais é do que a minha energia utilizada para manifestar. Numa relação com algo, alguém, né? Como a gente queira classificar, que tem tudo para favorecer para que a gente manifeste a realidade. E se é uma realidade ruim, é porque eu estou pensando errado. Eu estou agindo errado. Eu estou sentindo de forma errada. Tá? Porque para a gente ter a manifestação dessa realidade, eu preciso seguir este ciclo que está aqui atrás. Tá? Deixa eu tirar aqui o pessoal do Instagram. Esse ciclo que está aqui atrás. Primeira coisa, imaginar. Primeira coisa, imaginar. Tá? Imaginar é racionalidade. Né? Lembra que eu falei que quem manifesta é o inconsciente, mas quem pensa, quem imagina, é o consciente. Tá? É o consciente. É a gente acordado. É a gente acordado. Tá? É a gente acordado. Então, é a gente acordado que faz com que a gente comece a criar a nossa realidade. E a primeira coisa, o primeiro passo é imaginar. Então, se eu quero ter uma realidade diferente, eu tenho que pensar que realidade eu quero. E eu tenho que ser claro, objetivo. Tá? Então, segue esse ciclo aí, ó. Pensar, sentir, expressar, agir, tá? E ter resultado, manifestação. Tá? Imagina. A imaginação, gente, a imaginação, ela tem que ser clara para você. Né? A gente vai fazer, vai conversar sobre isso, né? Quando a gente for trabalhar a questão da manifestação mesmo da realidade a partir de cada passo, de cada etapa. Mas eu preciso imaginar algo específico, algo muito claro, muito definido. Eu tenho que imaginar algo muito definido para poder eu começar a acreditar que isso pode se realizar, que esse desejo pode ser realizado. Tá? Então, eu preciso imaginar isso. Né? Tá? Cria um quadro de desejos. Cria um quadro de desejos. Hoje estava conversando com o meu coach, né, sobre isso. Ele comprou um quadro. Tá? Comprou um quadro para poder colocar, fixar, porque ajuda a gente a imaginar. Quando a gente vê algo, né, a visão ajuda a gente a imaginar. Agora, é imaginar e sentir como se já tivesse conseguido aquilo. Tá? Por isso da importância de estar no momento presente. Por isso da importância do mindfulness. Por isso do treinamento da meditação como parte, não é? Como parte importante para nos auxiliar na manifestação da realidade. Porque vai me permitir, tá? Imaginar vivendo no presente. Porque eu vou estar em pleno estado de mindfulness, tá? Vivendo no presente. Então, a imaginação é o nosso pontapé inicial para
a manifestação da realidade. Tá? Segunda parte é o sentir. Aí vem a parte da emoção, né? Quando eu imagino, eu começo a sentir que eu já consegui, que eu já conquistei aquilo que eu desejo, tá? Então, sentir, não é? Tem uma passagem num dos documentários da Louise Hay, que um dos alunos dela, não é? Quando morava numa região de seca, nos Estados Unidos, na região ali próximo daquela região mais seca ali de deserto, né, que passava muito tempo de estiagem, né, ele ia para um local que ele chamava de santuário, né, e esse santuário nada mais é do que um círculo de rochas, de pedras, né, que ele fez num local afastado de onde ele morava, né, e ele ia lá para poder pedir para que chovesse, né? A ideia era essa, pedir para que chovesse. Só que ele fazia da seguinte forma, ele ia imaginando, né? O primeiro passo era imaginar, e ia para esse local, que era um círculo assim, e ele entrava descalço nesse círculo, né? E passava lá 1 minuto caminhando descalço, e depois ele saía e o desejo estava no caminho da manifestação. E o que era que ele fazia, descalço, andando lá no círculo? Era exatamente sentindo, depois de imaginar a chuva, sentindo o terreno eslameado, molhado, né? Com lama. E aí ele ia descalço para sentir a lama nos pés. Tá? Para sentir a lama nos pés. E isso é o que potencializa a imaginação. É o sentir, é o viver, como se tivesse conseguido aquilo. Essa é a maior oração, né? Essa é a principal oração. Para isso, a gente precisa manifestar a fé inabalável. Por isso que eu falei lá no comecinho, quando eu disse, existem 2 tipos de pessoas. As que acreditam em magia e as que não acreditam em magia. Tá? Eu prefiro ser a que acredita em magia. Eu prefiro ser a pessoa que todos os dias fomento a minha fé, a minha crença de que as coisas que eu desejo vão se realizar. Tá? E aí eu trago uma frase interessante do Allan Kardec, né, que ele diz que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a emoção, a fé, ela suplanta, ela transcende a razão. Por isso, dessa sensação de estar vivendo o momento presente e de estar curtindo o meu desejo, né? Como se ele já tivesse sido realizado, porque eu não duvido que ele vai se realizar. Porque a crença, a fé, né, me faz ganhar força, turbinar esse meu desejo, essa minha ideia. E aí, a expressão, né, o falar, o dizer, né, o contar para o universo, o me relacionar, o me exprimir, o me movimentar para apresentar exatamente o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito, né, é a próxima etapa. Então, as palavras, gente, têm muito poder. As palavras têm muito poder. As palavras têm muito poder. Estou repetindo para poder usar exatamente a estratégia da repetição para vocês aprenderem. As palavras têm muito poder. Então, não fale coisas negativas, não jogue palavras em vão, porque as palavras refletem os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos. E aí elas reforçam
exatamente tudo isso. Então, quando eu for me expressar, eu devo estar alinhado com o que eu penso, com o que eu sinto. Eu devo estar alinhado, tá certo? Porque se eu pensar em coisa ruim, sentir coisa ruim e falar coisa ruim, você potencializa a criação de coisas ruins, tá certo? E aí, se eu penso em coisas boas, sinto coisas boas, como se tivesse já acontecido, e eu expresso isso em palavras, né? em gestos, né? A expressão precisa ser só oral, em gestos, tá? Eu potencializo a caminhada, a jornada da manifestação da realidade, tá? Tá claro isso para vocês? Faz sentido? Faz sentido, gente, para vocês isso? E aí vem a quarta etapa desse processo, desse círculo virtuoso, né? É o agir. Também não adianta eu ficar sentado em casa, pensando no meu desejo, tá? Sentindo o meu desejo, falando sobre ele e continua aí. Eu preciso me movimentar na direção do meu desejo. Eu preciso me movimentar na direção do meu desejo. Repetindo como eu repeti sobre as palavras. Eu preciso me movimentar na direção do meu desejo. Se eu desejo ter um carro novo no final do ano, eu tenho que pensar, sentir, falar sobre ele e agir no sentido de conquistar esse desejo, de manifestar esse desejo. Tá, eu preciso de dinheiro para poder comprar um carro novo. Então, eu preciso me movimentar na direção em que eu consiga dinheiro para poder comprar o carro novo. Então, eu preciso me movimentar. E essa movimentação, gente, ela é favorecida pela relação com o universo a partir dos níveis de vibração que eu me encontro. Se eu me encontro no nível de vibração da abundância, ou seja, vibração em níveis elevados, ou seja, vibração em níveis positivos, pensar bem, pensar no bem, estar feliz, estar bem-humorado, estar alegre, decidir estar bem nesse dia, tá? Isso facilita esse alinhamento para que a minha ação ela seja exatamente a representação de todo esse percurso que eu estou me dando. Tá claro isso? Né? Então eu preciso pensar certo, sentir certo, falar certo e agir certo. Eu preciso desse percurso, desse caminho, para que a minha realidade seja manifestada. Para que a minha realidade seja manifestada. Então, se eu desejo ter uma formação acadêmica maravilhosa, se eu desejo ter uma casa bonita, ou uma casa, não é? Não precisa ser bonita, ou grande, ou luxuosa, mas uma casa. Se eu desejo ter meu saldo bancário positivo e cada vez mais maravilhoso, se eu desejo ter um carro, se eu desejo ter uma família, se eu desejo ter um bom trabalho, tudo isso é produto da sua criação. Toda essa magia se manifesta a partir de você. O universo está louco para, junto com você, fazer você realizar o melhor. Você manifestar o melhor. Tá? Isso é processo evolutivo. Ninguém evolui para o pior. Naturalmente, a gente vai evoluir. Se a gente tem conhecimento dessas ferramentas, não é? Se eu tenho apropriação dessas ferramentas, eu tenho a condição de cada vez mais aproximar a minha realidade do que eu desejo. Tá? Então, isso é muito possível. A ciência tem estudado isso. Tá certo, gente? Faz sentido para vocês? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer falar algo? Escrever algo? Se manifestar? Faz sentido para vocês isso que a gente conversou?
Tá um silêncio. Bom, como eu falei para vocês, nossas lives, a partir desse momento, a partir da semana passada, elas vão ser muito recheadas de conteúdo, muito conteúdo mesmo, tá? Denso, para a gente começar a botar o juízo para funcionar, tá? Porque o nosso juízo, né, os nossos pensamentos, a nossa mente, ela é a ferramenta principal para que a gente reprograme esse nosso programa, né, esse nosso aplicativo que está aqui, né, que faz com que essa realidade seja manifestada, tá? É ela quem é a ferramenta para poder modificar a realidade. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu queria que a minha vida fosse diferente, né? Eu queria tanto, né, poder viajar, queria tanto poder ajudar as pessoas da minha família, eu queria tanto poder ter uma casa melhor, ter uma casa própria, eu queria, mas o que é que você está fazendo, o que é que eu estou fazendo para poder mudar essa realidade? Para poder fazer com que essa realidade que eu queria que ela acontecesse, ela efetivamente acontecesse. O que é que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo? Tá? Porque a única forma de eu mudar a realidade que eu estou vivendo é mudando a realidade que eu estou vivendo. E só quem pode fazer isso é cada um de vocês. Ah, eu preciso de ferramentas para isso? Precisa. Primeira coisa é que você precisa acreditar em você. E acreditar que você cria a sua realidade. Não terceirize, tá? Não responsabilize outros pelo que acontece com você hoje. Tudo que acontece com você hoje é criação sua que vem desde o passado. Inconsciente, que a maioria do que a gente manifesta hoje é inconsciente. É exatamente esse o segredo. O segredo é eu poder usar as ferramentas para manifestar a minha própria realidade. Porque as leis do universo estão à nossa disposição. As leis do universo estão à nossa disposição. E elas são exatas. Tá? A lei da vibração e a lei da atração está o tempo todo a fim de nos auxiliar para que a gente manifeste a nossa realidade. Tá, gente? Então, não vamos terceirizar a nossa realidade de hoje. Não adianta. Tá? Isso muitas vezes a gente responsabiliza os outros, né? Diz que o culpado foi o meu chefe que me demitiu, por isso que eu estou desempregado, tal. Isso, no mínimo, é ignorância. E eu falo quando ignorância é falta de conhecimento das leis naturais. Tá? Eu falei na aula passada, na live passada, que a gente não tem o direito de desconhecer a lei. Não é? A gente não pode usar o desconhecimento da lei em nossa defesa. Isso, inclusive, no direito dos homens, né? No direito que a gente vive aqui. A mesma coisa para a lei do universo. A gente não tem direito de reclamar das leis do universo ou da realidade que eu vivo por desconhecimento das leis. Tá? Como eu falei, vai ser uma de nossas aulas, ou várias, né? Porque são várias leis. Tá? São as leis do universo que a gente vai tratar aqui, vai trabalhar. Tá? Vai discutir, vai aprofundar um pouco. Ok? Eu queria fechar a live fazendo uma leitura para vocês. Né? Diferentemente do que a gente fazia na série passada, que era fazendo uma meditação, eu quero fechar fazendo a leitura e eu acho que eu vou criar essa prática para a gente ler um texto. O texto que eu vou ler hoje é um texto curto, sempre vai ser um texto curto, para poder a gente ser breve, tá? Mas é um texto desse livro, que é um livro que eu vou adotar mais vezes, a gente vai voltar a falar com ele, é o livro do José Carlos de Luca, né? Pensamentos que Ajudam. Tá? E aí eu queria falar, ler um textozinho que tem relação com o que a gente conversou hoje. Tá? O título do texto é Seja Fértil. Seja fértil. Tá? E começa com a citação do Dalai Lama. Todos os dias, ao acordar, podemos desenvolver
uma motivação positiva, sincera, pensando: vou utilizar este dia de um modo mais positivo. E não deveria desperdiçar justamente este dia. E depois, à noite, antes de nos deitarmos, poderíamos verificar o que fizemos com a pergunta: será que eu utilizei este dia como planejado? Essa é a citação da Galã, né? Zé Carlos de Luca começa o texto. Utilizar o dia de um modo mais positivo. Essa é uma afirmação. Raramente enxergamos o tempo como o tesouro mais valioso que Deus colocou à nossa disposição. Tempo desperdiçado é tempo que não volta mais. A hora vazia, geralmente, nos faz descambar para os estados negativos da mente, tornando-nos melancólicos, apáticos e queixosos. Quando isso acontece, nossa energia se contrai, enfraquece. Ficamos sem motivação para agir na direção daquilo que gostaríamos que acontecesse com nossa vida. E no fim do dia, ficamos com a incômoda sensação de dia perdido. Precisamos trabalhar na direção do dia ganho. E isso começa logo ao amanhecer, com uma espécie de aquecimento mental, condicionando-nos a utilizar as horas que vão se seguir de uma forma positiva. Como podemos fazer isso? Um dito popular afirma: tempo é dinheiro. Em certa medida, isso é muito verdadeiro. Mas a ideia não se aplica apenas ao dinheiro, ao trabalho. Tempo também é saúde, amor, espiritualidade, cultura, alegria, amizades. Quanto do meu tempo tenho investido nessas riquezas da alma, verdadeiros tesouros eternos? Uma existência feliz depende de bons investimentos em todas as áreas que nos tragam bem-estar. Então, tomemos cuidado para não gastarmos o nosso tempo com pensamentos negativos, com lamentações, queixas, fofocas, recordações tristes e cultivo da autopiedade. Quando fazemos isso, estamos gastando tempo na doença, na miséria e na solidão. Estamos fechando os caminhos do nosso progresso material e espiritual. Material e espiritual. Espiritualidade e riqueza. Tenhamos cuidado para que não venhamos a matar o tempo, como popularmente se diz. Lembro-me de uma provocante pergunta de Jesus. Jesus, aquele rapaz: que fazes de especial? Muitas vezes vivemos anos a fio no mesmo ambiente familiar, mas nada fazemos de especial para que o convívio seja mais harmonioso. Outras vezes, trabalhamos na mesma empresa ou no próprio negócio, mas não fazemos nada de especial para que o nosso trabalho se distinga em melhores serviços para a clientela. Noutras situações, nós nos ligamos a determinada pessoa pelos laços do coração, mas o que temos feito de especial mas o que temos feito de especial para que ela sinta nosso amor? Jesus nos propõe que nos tornemos pessoas especiais. Para isso, Deus nos deu as horas de cada dia para que a nossa vida seja fértil. Nos deu talentos para serem multiplicados e não enterrados no fosso das horas vazias. Ao fechar este livro que eu vou fechar agora, daqui a pouco, vamos lembrar que o tempo está nos esperando para a construção de uma vida melhor. O tempo é, na verdade, a nossa maior riqueza. Por isso, gastemos o maior tempo possível naquilo que nos eleva, que nos deixa felizes, que nos faz crescer como seres humanos, que acrescenta algo de bom na vida das pessoas. E lembremos-nos de que
Se é verdade que o tempo não para, também é verdade que ele não volta mais. Ok? Então, é com essa leitura que eu fecho essa nossa reflexão de hoje, né? Essa nossa aula, né? Entendendo que o responsável pela realidade que está hoje aí, que está hoje aqui, né? Somos nós. O principal responsável, ou, na verdade, o único responsável, né? Nessa relação com o universo, tá? E aproveitando o tempo que Deus nos deu, né? E o livre-arbítrio para exatamente mudarmos essa realidade em que a gente vive. Pessoal, muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa, quer escrever alguma coisa? Que a gente vai terminar essa noite maravilhosa. Foi lindo hoje, hein? Foi lindo. Fez todo sentido para mim, fez sentido para vocês. Foi maravilhoso. Nossas lives vão ganhar cada vez esse encorpamento, né? De alegria, de felicidade, de prosperidade, né? Porque é isso que eu desejo a cada um de vocês, tá? Que tenham uma noite maravilhosa, né? Que continuem essa noite, reflitam, aprofundem nisso que a gente conversou, tá? Mais adiante eu vou estar sugerindo livros, literaturas para vocês aprofundarem esses estudos, tá? Mas que para mim hoje foi uma noite maravilhosa, muito feliz, tá? Estou muito feliz. Muito obrigado, gratidão a presença de cada um de vocês, tá? Gratidão à presença de cada um de vocês, e a gente se encontra na próxima quinta-feira com mais uma temática que vocês vão tomar conhecimento durante a semana, maravilhosa como essa, mas seguindo nesse caminho de que a gente precisa usar das ferramentas que a gente tem dentro da gente, né, para mudar a nossa realidade. Boa noite, pessoal. Namastê e até a próxima semana. Tchau, tchau.